Olá, seja bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, abordaremos o tema da lição de número 9, Lázaro, amigo de Jesus, testemunho da vida. O texto bíblico dessa lição está no Evangelho de João, capítulo 11. Aliás, é o único evangelho que narra esse episódio tão marcante no ministério de Jesus. Mas eu aconselho que você leia não apenas os versículos que estão no texto da lição, mas principalmente que você leia todo o capítulo, porque a história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, é uma história abrangente, é uma história que traz muitas lições e, portanto, ao estudá-la, devemos pelo menos ler o capítulo 11 todo do Evangelho de João e compreender melhor aquilo que Jesus fez por conta desse episódio. O meu objetivo ao gravar esse vídeo é compreender como a amizade entre Jesus e Lázaro revela o cuidado de Jesus com as pessoas e como esse milagre aponta para a glória de Deus e para a divindade de Jesus Cristo. Um detalhe que às vezes passa despercebido, mas é muito relevante você identificar, porque João, aliás, chama esse episódio de sinal. Ele não chama isso de milagre, mas sinal. E os sinais, a gente sabe que sempre que eram realizados por Jesus, eles tinham uma finalidade maior do que apenas realizar um ato extraordinário, como um milagre, por exemplo. E, irmãos, a história da ressurreição de Lázaro é um dos episódios mais dramáticos e teologicamente profundos do Evangelho de João e, por que não dizer, de todo o Novo Testamento. É um episódio que marca não só pelas circunstâncias que ele foi realizado, mas principalmente o motivo pelo qual ele foi realizado é profundamente marcante. As condições em que esse milagre foi realizado são notáveis. Primeiro, o Lázaro já estava morto há 4 dias. Não há nenhum precedente na história, nem na literatura médica ou qualquer outro tipo de literatura que aponte para um episódio semelhante a esse. Somente a Bíblia contém relatórios desta natureza. E esse episódio da ressurreição de Lázaro com 4 dias de morto é de fato algo notável. É algo que nós precisamos atentar porque, como João disse, eu já falei também, é um sinal que apontava para quem era Jesus e o que ele podia fazer. O episódio aconteceu na vila de Betânia, ou no vilarejo de Betânia, que ficava próximo a Jerusalém. Jesus demonstra simultaneamente nesse episódio o amor dele por seus amigos e a sua autoridade sobre a morte. Veja que o episódio não foi marcante só pela ressurreição em si, o que já é absolutamente extraordinário, mas principalmente porque Jesus mostra ali a sua autoridade. E por incrível que pareça, irmãos, esse texto que narra a ressurreição de Lázaro, ele é um texto que aparentemente é contraditório. Não porque vá de encontro a princípios bíblicos ou que ele vá de encontro a afirmações de Jesus sobre tudo o que ele realizou, mas principalmente pelo seguinte. E quando eu falo que ele é um episódio contraditório, porque ele junta no mesmo instante lágrimas e glória, dor e esperança, humanidade e divindade, tudo isso numa mesma cena. Por isso eu disse que ele é um episódio contraditório, porque aqui estão reunidos fenômenos totalmente diferentes, divergentes um do outro. Além do mais, Lázaro não aparece na Bíblia como
um pregador, como um profeta, ou como qualquer pessoa envolvida em algo extraordinário. Ele não é um líder religioso, a sua casa era uma casa onde Jesus era recebido com frequência, e talvez o destaque de Lázaro está não pelo que ele tenha feito, mas pelo que Jesus fez por ele. Ao ressuscitá-lo, Jesus o torna uma pessoa de destaque na sociedade. E com certeza, Lázaro não teve uma vida normal depois da sua ressurreição. É evidente que tanto as autoridades religiosas como as demais pessoas, inclusive os seus amigos, gostariam de saber a sua experiência de morte, como foi, o que aconteceu e por que ele voltou e como foi a volta. Ele sentia alguma coisa, ele sabia de alguma coisa, onde ele foi durante o período em que ele esteve morto. Nada disso nos é revelado, infelizmente. Mas agora, justamente nessa amizade que o evangelista constrói uma das maiores declarações. Jesus profere algo que ultrapassa aquilo que seria normal. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse que tinha ressurreição, ele não disse que podia testemunhar da ressurreição, ele disse: eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Esse milagre, evidentemente, provocou uma divisão entre os judeus, não só entre fariseus e saduceus e as demais seitas dentro do judaísmo, mas as próprias autoridades, com certeza, ficaram estremecidas e ficaram confusas com o que Jesus realizou. Irmãos, não é normal uma pessoa ressuscitar depois de 4 dias de morto. Não é normal uma pessoa passar pela experiência que Lázaro passou naquelas condições. Tudo isso, com certeza, mexeu com a cabeça daquelas pessoas que estavam ali, e por isso, certamente, esse episódio causa uma divisão profunda na própria sociedade de Israel naquela época. Por quê? Principalmente muitos creram, porque não havia como negar. Eles haviam testemunhado que Lázaro estava morto, foi sepultado, já cheirava mal, e tantas outras evidências de que ele estava morto, e de repente ele é ressuscitado. Mas por incrível que pareça, irmãos, como até hoje, embora todas as evidências do Evangelho apontem para a necessidade que o ser humano tem de um encontro com Cristo, até hoje essa verdade é contestada. O episódio da ressurreição de Lázaro também foi. Muita gente acreditou, mas outros não acreditavam. Outros diziam que ele era um embusteiro, que aquilo não era Lázaro, que aquilo era uma outra pessoa, que eles estavam inventando aquilo para impressionar. Enfim, as histórias eram as mais mirabolantes possíveis. Provavelmente houve muita fake news naquela época. E provavelmente as pessoas não entenderam o que aconteceu. Mas o episódio, de fato, foi muito interessante. As pessoas ficaram com seus corações endurecidos. As pessoas não acreditaram no que aconteceu naquele episódio, irmãos. A ressurreição de Lázaro, podemos dizer que foi o sinal que acelerou a cruz, evidenciando que nenhum milagre é neutro. Todos exigem uma resposta. Irmãos, e a partir dali, por incrível que pareça, ao invés de as autoridades crerem em Jesus, admitir que ele era o Messias pelo sinal que estava operando. Aliás, quando nós estudamos o Evangelho de João, é notável que João identifica os feitos extraordinários de Jesus, a maioria deles como sinal. João não denomina milagre, maravilha, prodígio, não. Ele fala que é um sinal, evidentemente apontando para a sobrenaturalidade de Jesus. Isso é, sem dúvida nenhuma, extraordinário. A ressurreição de Lázaro, portanto, ela é chamada de sinal.
porque não visava só causar admiração, mas revelar a identidade de Jesus e principalmente fortalecer a fé naqueles que acompanhavam Jesus, principalmente os seus discípulos. A gente sabe claramente que pelas Escrituras que Jesus ele era seguido por uma grande multidão. Dentro dessa multidão havia pelo menos 3 grupos distintos. Havia aqueles que o acompanhavam só para ver o que ia acontecer, por curiosidade, ou porque Jesus multiplicava pão, eles queriam comida. Os motivos da grande multidão seguir Jesus eram os mais diversos, inclusive procurando muitas vezes cura para suas enfermidades, resposta para os seus problemas. Isso tudo estava na grande multidão que seguia Jesus. Mas dentro desse grupo havia ainda aqueles que eram discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus eram formados por um grupo especial, a quem o próprio Jesus convidava para participar com ele do seu ensino. Jesus era um mestre por excelência e ele tinha evidentemente um grande número de discípulos que convivia com ele para aprender dele. Tanto que ele convida as pessoas: vinde a mim para aprender de mim, sou manso e sou humilde. Tudo isso ele utilizava para atrair aqueles que seriam seus discípulos. Estariam seguindo Jesus para aprender dele, para aprender sobre a própria religião judaica, sobre a própria vida. Mas existia ainda dentro do grupo de discípulos alguns mais do que discípulos, que eram os apóstolos. Os apóstolos, em algum momento, eles foram convidados para ser discípulos. E, em um momento específico do ministério de Jesus, ele chama 12 dos seus discípulos para serem apóstolos. Então nós podemos dizer que naquele grupo que seguia Jesus tinha a multidão, tinha os discípulos e tinha os apóstolos. Essas pessoas todas seguiam Jesus para ver como ele seria capaz de mostrar quem ele era e como ele poderia fazer aquilo. Então veja que a ressurreição de Lázaro, João a chama de sinal, porque visava não só causar admiração. Aliás, não era isso que Jesus procurou em nenhum dos milagres que realizou, mas revelar quem ele era. Agora, há uma curiosidade que todo mundo tem interesse de saber, mas nós nunca encontramos nada a respeito disso. O que aconteceu com Lázaro depois da sua ressurreição? Oficialmente você não encontra informação nenhuma a respeito disso. Entretanto, é sabido que Lázaro provavelmente tenha sido muito questionado pelas autoridades e, quem sabe, até perseguido, porque não era normal uma pessoa ter passado pela experiência que Lázaro passou. Mas há uma tradição da Igreja Ortodoxa grega do Oriente, claro, a Igreja Ortodoxa do Oriente, que de fato conta alguma coisa a respeito de Lázaro. E a mais difundida história da vida de Lázaro depois da ressurreição é contada nessa tradição da Igreja Ortodoxa. Segundo essa tradição, Lázaro teria sido perseguido em Israel, em Betânia, em Jerusalém, aquela região onde ele convivia, e por conta disso, Lázaro ele foge. Ele vai dali, ele vai para a ilha de Chipre, e ali ele se estabelece, onde mais tarde seria a capital de Chipre, que até hoje que é a cidade de Larnaca. Naquela época ela se chamava Quítio, mas é a capital da ilha de Chipre. E segundo essa tradição, Lázaro teria vivido na ilha de Chipre por mais 30 anos, ou por mais 33 anos,
porque segundo a tradição ele morre nessa ilha onde ele exerceu um trabalho muito influente no pastorado, na igreja que nascia ali na ilha de Chipre. Ele teria morrido com 63 anos de idade. Então, essa é a única informação mais próxima da realidade ou do que aconteceu que a gente pode ter, que é essa tradição contada pela Igreja Ortodoxa. Ele foi perseguido, ele foi para a ilha de Chipre, ali ele ajudou a igreja a progredir, ele viveu ali por cerca de mais 33 anos ou 30 anos, onde ele veio a morrer aí pela segunda vez, tá? Essa é a única coisa que a gente sabe a respeito da história de Lázaro. Lázaro, ele aparece como um homem comum em Betânia. Ele era irmão de Marta e Maria, uma família das mais normais, não se fala sobre o que ele era, a sua profissão, não fala sobre os pais, provavelmente, como Lázaro, Marta e Maria já eram adultos por ocasião dessas experiências deles com Cristo, é provável que os seus pais já tivessem morrido, tá? Mas o fato é que eles foram anfitriões de Jesus em diversas ocasiões quando Jesus passava por Betânia. E o nome de Lázaro, por incrível que pareça, é a abreviação, é uma forma abreviada de Eliezer. Eu não sei como que se joga essas palavras, mas dizem que é uma forma abreviada de Eliezer e o significado é Deus o ajudou. Nada mais óbvio, né? Uma pessoa que é ressuscitada depois de 4 dias de morto, é evidente que ela foi ajudada por Jesus. E claro que isso vai marcar profundamente a sua história com toda certeza. E de toda forma a gente pode perceber que de fato o nome Lázaro, que significa Deus ajudou, é claro que Lázaro foi uma pessoa que Deus realmente ajudou. Agora veja só que a convivência de Jesus com Marta e Maria demonstra que a amizade com Cristo envolve tanto serviço quanto adoração. Há um episódio que fala sobre quando ele esteve ali, que as duas irmãs, uma estava envolvida próxima a ele, aprendendo e ouvindo com muita atenção o que ele dizia, a outra estava muito ocupada com seus afazeres. Jesus chama a atenção daquela que estava ocupada com seus afazeres, falando sobre a importância de estar prestando a culto, adoração e ouvindo ele, com certeza. Marta recebe Jesus com diligência, Maria se coloca a seus pés, Jesus não repreende o serviço de Marta, mas a sua inquietação. Irmãos, trabalhar nunca é proibido. Aliás, devemos trabalhar. Desde que o casal no Éden pecou, o trabalho passou a fazer parte das nossas vidas. Embora Confúcio, tenha dito que se você escolher uma profissão que você gosta, você nunca vai trabalhar. Ou seja, quem faz aquilo que gosta não trabalha, Aí nós acrescentamos, com a nossa forma satírica de ver as coisas, dizemos que quem faz o que gosta não trabalha, se diverte. Mas Jesus não condena o trabalho, ele apenas fala das questões de prioridade. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Por mais que tenhamos necessidade de trabalhar, por mais que a gente se envolva com o trabalho, nós precisamos reservar tempo para Deus. Eu conheço uma história, irmãos, aconteceu na nossa igreja aqui em Brasília. Um irmão que era diácono da igreja começou a se ausentar aos poucos. Envolvido que era no trabalho, começou a se ausentar. Um dia eu tive uma vontade muito grande de visitar aquele irmão à noite. Eu estava na igreja, naquele dia era um culto de ensinamentos que acontecia na nossa igreja, que aliás acontece até hoje, na terça-feira. Irmãos, eu saí do culto naquele dia e fui até a casa daquele irmão. E ali fui recebido com muita alegria por ele. Ele estava fazendo uma refeição
na hora que eu cheguei, uma refeição muito simples, mas ele me recebeu com muita alegria, me convidou para entrar e começamos a falar. Naquele dia eu senti um ímpeto tão grande de pedir àquele irmão que voltasse para a igreja. E falei isso para ele, sobre a importância de ele voltar para a igreja. Irmãos, ele me disse: irmão Jacildo, eu estou trabalhando muito, irmão. Estou trabalhando em 2 empregos. Eu trabalho em tal lugar e em tal lugar. Os 2 empregos, de fato, eram empregos relevantes que ele estava trabalhando. Mas eu insisti, eu disse: meu irmão, vamos voltar para a igreja hoje. Hoje é terça-feira, é culto de doutrina, vamos voltar. Eu vim aqui especialmente para convidá-lo para voltar. Ele falou: irmão Jacildo, olha, hoje eu não posso, mas domingo eu vou voltar para a igreja e vou recomeçar a minha vida ministerial na igreja. Ficamos ali, conversamos por mais algum tempo, eu ainda insisti com aquele irmão, mas o compromisso dele ficou para domingo. Amados, isso foi numa terça-feira. Quando foi na quinta-feira, aquele irmão estava na parada do ônibus para pegar o transporte para ir para o seu trabalho, quando ele teve um infarto fulminante. Um irmão que passava, que era da igreja, que passava, ainda tentou socorrê-lo e levá-lo para o hospital, mas não teve jeito. Ele partiu dali. Aquilo me deixou uma lição muito grande, irmãos. Trabalhar demais e descuidar da vida espiritual, às vezes pode custar muito caro. A história de Lázaro, Marta, Maria nos ensina isso. Podemos trabalhar, podemos fazer as coisas, mas é importante a gente cuidar da vida espiritual. Então veja que em Betânia nós aprendemos que o verdadeiro discipulado, ou o verdadeiro discípulo, ele consegue equilibrar trabalho, contemplação, ação e dedicação à sua vida espiritual. Disso nós não podemos nos esquecer. A casa de Lázaro, irmão, simboliza a casa onde Cristo é bem-vindo. Tomara que as nossas casas sejam como a casa de Lázaro, Marta e Maria, onde Jesus seja recebido não apenas nos momentos de dificuldades, porque Jesus visitava sempre a casa de Marta e Maria. Era ali onde ele se recolhia eventualmente. Que as nossas casas sejam o lugar onde Jesus também possa repousar, possa estar, possa conversar e conviver conosco. Isso é muito importante. Além do mais, irmãos, Lázaro nos lembra que a amizade com Jesus não dispensa dedicação espiritual, zelo, uma conduta que seja voltada para o serviço que o agrada. Marta estava tão atarefada que perdeu o essencial. Jesus não a critica por servir, mas por colocar o serviço acima da comunhão. Como eu disse, aquele irmão a quem visitei e que infelizmente partiu de forma tão inesperada, não achou que seus dias estivessem chegando ao fim naquele dia. 2 dias depois de ele ter recebido um convite com tanta insistência, ele partiu. Tenho certeza que aquele irmão teve oportunidade de reconciliar-se com seu Senhor, porque ele o conhecia. Então vamos, irmãos, ver uma coisa. Em tempos de agendas cheias, como as nossas hoje, quando nós não temos tempo para nada, vivemos numa correria sem fim, Jesus nos chama para priorizar as coisas que são mais importantes. Aquilo que de fato nós precisamos, que é ter a sua presença conosco, sua palavra, sua voz. Sabe, irmãos, fé exige silêncio. O profeta Jeremias diz que é bom
estarmos em silêncio na presença de Deus. Exige pausa muitas vezes, exige escuta e descanso na suficiência daquele que pode fazer tudo, muito mais do que pensamos ou do que nós pedimos. Veja que Cristo ele pode fazer as coisas, irmãos, da maneira mais completa, da maneira mais plena de todas as coisas. Marta e Maria, elas criam que Jesus podia fazer as coisas extraordinárias, tanto que elas afirmam: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela acreditava que Cristo era capaz de fazer algo extraordinário. É a expressão da fé que acredita no poder de Cristo, mas tem dificuldade de lidar com o tempo. Sabe, irmãos, existem 3 formas de medir o tempo. 2 delas são mais importantes. Uma delas é o Cronos, que nós medimos o tempo por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Esse é o Cronos. É dentro desse sistema de tempo que nós habitamos e vivemos. Tudo nosso ocorre nessa esfera do Cronos. Mas ele não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o Kairos. O Kairos é o tempo que é o de Deus realizar tudo. Marta e Maria pensaram que dentro do Cronos Jesus tinha que estar ali. Mas o tempo de Jesus era o Kairos. O tempo de Jesus era mais importante porque ele era o tempo exato. Jesus nunca chega atrasado. Jesus nunca falta aos seus compromissos. Mas o nosso tempo, Cronos, às vezes exige que ele nos atenda de forma excepcional. Cristo adota para resolver todas as coisas o Kairos. E é esse o tempo que nós precisamos deixar ficar nas mãos de Deus. Jesus não chega correndo, ele chega no momento exato. Ele chega na hora certa. Isso para que a glória de Deus seja revelada. Se Jesus tivesse chegado na casa de Lázaro e o curado da enfermidade, o impacto seria quase nenhum. Afinal de contas, Jesus fez isso com centenas de pessoas. E não causou tanto impacto. Mas agora, quando Jesus chegou, depois de 4 dias que ele havia morrido, e trouxe a resposta, a solução para o problema, aí sim, foi algo extraordinário. A glória de Deus foi revelada. O atraso aparente é, na verdade, a precisão do Kairos. A fé madura confia não só no poder de Deus, mas também no seu tempo, no seu Kairos. É isso que nós precisamos. Às vezes queremos que Deus nos responda dentro das nossas expectativas, na hora que a gente quer, mas Deus, ele sabe o momento certo. Agora tem um detalhe. Jesus, ao ver o sofrimento das irmãs e das pessoas que estavam acompanhando aquela cena, Jesus se emociona. E a Bíblia diz que Jesus chorou. É incrível como a cena da ressurreição de Lázaro, ela traz um homem tão perfeito, 100% homem, que chora diante de uma cena dramática como a morte de um amigo. Mas ao mesmo tempo, ele ressuscita, ele evidencia que ele é Deus do jeito que ele se revelou. O choro de Jesus revela 2 verdades que nós não podemos esquecer. Primeira, ele se importa com as nossas dores, com aquilo que se passa conosco. Ele sabe
das nossas dificuldades e de nossas batalhas íntimas. E a segunda, a morte é o inimigo real, que entristece inclusive o coração do Salvador. Jesus, ao ver aquela cena, a Bíblia diz que ele chorou. Mesmo sabendo que Lázaro seria ressuscitado em minutos, Jesus se solidariza com o drama daquela família. Ele podia ter ficado incólume, afinal de contas ele iria ressuscitar Lázaro, ele sabia disso. Mas não. Como o homem que ele era, ele chora. O milagre nasce da compaixão de Cristo como homem por seres humanos como eram Marta e Maria e o próprio Lázaro. Por isso que Jesus chorou. Foi por isso que Jesus se entristeceu. Aliás, a Bíblia fala de poucas vezes que Jesus chorou. Ele chorou aqui na ressurreição de Lázaro. Ele chorou um dia quando ele chegava em Jerusalém, olhando a cidade, ele disse: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta seus pintinhos, e vocês não quiseram. A Bíblia diz que Jesus chora. Antes da ressurreição haveria obediência. Jesus queria ver uma coisa, e ele ordenou: removam a pedra. Amados, Lázaro já estava em decomposição. Marta olha aquela situação e disse para Jesus que aquilo era irreversível, que não dava mais para fazer o que Jesus pretendia. A morte com certeza vai fazer o seu odor espalhar por ali. Mas nada disso deteve o poder da vida, o poder daquele que é a ressurreição. A única coisa que poderia impedir ali de qualquer coisa ser realizada seria a incredulidade. Seria a dificuldade de as pessoas fazerem aquilo que Jesus mandou. A pedra que eles removeram é símbolo de tudo que impede o agir de Deus nas nossas vidas. Medo, dúvida, desconfiança, murmuração, racionalismo frio muitas vezes. Quando queremos explicar tudo, todos os fenômenos, nós temos uma explicação racional. Isso se atrapalharia. O milagre exige um passo de fé. E esse passo significa remover a pedra. Tirar aquele obstáculo para que você possa ver a glória de Deus. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele não diz eu tenho a vida, mas eu sou a vida. Nele não há mera doutrina, há a própria essência da existência eterna. É algo sobrenatural. Ao declarar isso a Marta, ele amplia a sua fé, ele aumenta a sua fé. Não se trata só de um último dia, mas do presente. Ela havia dito, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Não, era ali naquele instante. Para Cristo, a morte não é o destino final. É campo de manifestação da glória. A fé cristã é fé no Deus que vence, inclusive, a morte. Quando Jesus, irmãos, chamou Lázaro e disse, vem para fora. Irmãos, diante de um corpo já em decomposição, e de repente ele começa a se mover, se levanta. Eu não sei o tamanho daquela sepultura onde estava Lázaro, se ela era alta, porque naquela época as pessoas costumavam colocar as pessoas em grutas, em cavernas.
Eu não sei como era, mas quando Jesus ordena, ele sai. A palavra de Cristo atravessou pedras, cavernas, tecidos, decomposição e silêncio. Nada pôde deter a vida. A voz da vida foi claramente compreendida. Lázaro, quando sai do túmulo, ele sai ainda ligado. Eu não sei, às vezes a gente vê essa cena promovida por cinegrafistas, por diretores, por autores de textos, mas o fato é que ele sai provavelmente envolto em algum tipo de tecido. Ou seja, ele ainda estava amarrado ali. E Jesus simplesmente ordena: desamarre e deixa ele ir. Eu não sei como Lázaro saiu daquele lugar. Eu não sei como as pessoas reagiram ao vê-lo andando, caminhando pelas ruas, do túmulo até certamente a sua casa onde ele foi. Mas o fato é que ele estava ali vivo e pronto para caminhar. O milagre é de Cristo, mas a liberação das faixas é responsabilidade da comunidade. A igreja participa da restauração de quem Cristo vivifica. Ou seja, nós podemos e devemos colaborar com aqueles que chegam às nossas igrejas e que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Amados, Jesus chama Lázaro de nosso amigo, quando ele conversava com os discípulos antes de chegar a Betânia. E é surpreendente o Rei do Universo se relacionar com pessoas comuns, como eu e você. Ao chamar Lázaro de nosso amigo, ele pode chamar a mim, a você e a qualquer um de nós. A amizade com Cristo envolve intimidade, obediência e disposição para caminhar com Ele, mesmo quando o caminho leva à cruz. Disso a gente não pode esquecer. Lázaro é lembrado como alguém que viveu a glória de ser amado por Jesus. Amigo de Jesus é quem ouve sua voz e anda conforme os seus ensinamentos. Tanto que ele disse isso muitas vezes, não é? Aquele que me ama faz o que eu mando, aquele que me ama ouve a minha voz. Se vocês fazem isso, vocês serão meus amigos. Enfim, exigia isso dele. Portanto, irmãos, veja que Lázaro nos lembra que Jesus não abandona seus amigos, mesmo quando as coisas parecem ser tarde demais. Não se esqueça de que a nossa expectativa nas realizações dele não estão limitadas às circunstâncias, nem ao Cronos, lembra disso, mas ao Kairos de Deus. Ele conhece a dor humana, compartilha nossas lágrimas e transforma sepulturas em cenários de glória e de alegria. Na ressurreição de Lázaro, antecipou cada detalhe da narrativa. A demora, o choro, a pedra, a ordem, a saída do túmulo, revelam um Cristo que reina sobre a morte e ama profundamente os seus, a ponto de chorar pela morte deles. A fé madura não exige provas para crer. Ela crê para ver. E, amados, toda vez que Cristo chama alguém para fora da morte espiritual, a igreja participa da alegria, da restauração e do testemunho de uma nova vida que nasce. E
Eu não quero que esse vídeo fique muito longo para você não desistir de assisti-lo até o fim. Vamos lá. Vamos partir para as nossas aplicações. A primeira, cultive comunhão com Cristo. Faça da sua casa, do seu coração, uma nova Betânia, onde Jesus é bem-vindo e a sua voz é prioridade. Aprenda a ouvi-lo. Aprenda a estar a seus pés. Aprenda a conversar com Ele. Segunda, aprenda a confiar no tempo de Deus. Lembre-se, o Cronos é o nosso, o dele é o Kairos. E os dois não se cruzam. Podem caminhar paralelamente, mas não se cruzam. E o tempo de Deus é muito melhor do que o nosso. Mesmo quando parecer demorado, Ele está agindo para que sua glória seja revelada. A cantora Cassiane tinha um hino bem antigo, logo no começo da sua vida de cantora, que dizia o seguinte: quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Isso é verdade. Terceiro, remova as pedras que bloqueiam o agir de Deus na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu lado. Incredulidade, murmuração, ressentimentos, o racionalismo, como eu já disse, são coisas que sufocam a fé. Opte por crer simplesmente e deixa Deus agir na sua vida. É a melhor coisa que a gente faz. Quarto, enxergue a compaixão de Cristo nas suas lágrimas. Irmãos, Jesus não só resolve problemas, Ele se solidariza com a sua dor e caminha com você durante todo o percurso. Não se esqueça disso. Por fim, viva como testemunho da vida. Assim como Lázaro, deixe sua vida refletir o poder transformador de Cristo, inspirando outros a crerem nele. Eu imagino quantas vidas Lázaro trouxe para a presença de Cristo com seu testemunho extraordinário. E nós também podemos fazer isso. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima lição, se Deus permitir.